Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos resolver duas questões que são questões simuladas para exames seletivos na área de magistério, na área da educação, tanto para ensino fundamental quanto ensino médio. Então, são duas questões que me chegaram aqui a partir de um simulado advindo do Instituto Avalia e que me pediram para resolver. E vamos resolver as questões aqui, e porque são questões realmente fundamentais e volta e meia caem em processos seletivos na área do magistério, para magistério. Então, acompanhando aí, são duas questões, elas estão neste simulado que me chegou às mãos, número 21 e número 22. Vamos começar aqui pela número 21. A número 21 diz o seguinte: sobre as diretrizes e bases da educação nacional, o ensino deverá ser ministrado com base nos seguintes princípios, exceto. Então, quais são os pontos interpretativos do enunciado da questão? A questão está falando sobre as diretrizes e bases da educação nacional e da forma como o ensino deve ser ministrado com base em alguns princípios. Porém, ele pede a exceção, ou seja, ele quer a questão errada. Então, vejamos. Na questão aí já está marcado, né, em verde a resposta, que é a letra E, mas vamos explicar todos os itens para verificar por que as outras letras não correspondem. Então, como o enunciado está dizendo, ele quer a exceção. A letra A diz que deve haver uma valorização da experiência extraescolar. Ou seja, essa letra faz parte de princípios necessários e que corresponde às diretrizes e bases da educação nacional. Por isso ela não é aqui a nossa resposta, porque a questão enunciado pede a exceção, ou seja, pede a errada. A valorização da experiência extraescolar, na letra A, é correta porque deve-se levar em conta as experiências que os alunos trazem de fora da escola. Ou seja, a aprendizagem ela não é somente ou ela não ocorre somente em um nível formal institucional, mas ela ocorre também em vários outros ambientes, principalmente no ambiente familiar, mas em vários outros ambientes, quer dizer, são as dimensões extraescolares. Então, não é a letra A a nossa resposta. A letra B, consideração com a diversidade étnico-racial. Essa aqui também não é a nossa resposta, porque a pergunta quer o enunciado quer exceção, e essa resposta aqui é correta. Ou seja, deve-se levar em conta a diversidade étnico-racial. Ou seja, as diversas etnias, elas trazem informações, experiências, vivências que enriquecem o aprendizado de uma turma, da escola, de uma forma geral, e acrescentam, então, visões diferentes sobre o mesmo assunto, o que é muito salutar no processo pedagógico escolar. Letra C também não é a nossa resposta porque ela está correta. O pluralismo de ideias. O pluralismo de ideias é essencial dentro de um processo didático-pedagógico porque vai fomentar a troca de ideias, de visões de mundo diferentes e você vai ter vários ângulos para avaliar uma dada questão, um dado problema, e isso é muito salutar também dentro do processo educacional. A letra D também não é a nossa resposta, porque ela fala que deve existir uma coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. De fato, é justamente o que ocorre na educação brasileira. Você tem uma coexistência entre instituições públicas e instituições privadas. A resposta que constitui a exceção é a letra E, gratuidade do ensino público em estabelecimentos públicos e privados. Está errado por quê? E por isso é a resposta porque pede-se a exceção. Porque essa gratuidade ocorre somente em estabelecimentos públicos. Ela não ocorre em estabelecimentos privados. Notem que é uma questão simples, o nível de dificuldade dela é fácil, não é uma questão muito difícil, porém, ela é uma questão muito rica, porque dentro dela você vai ter aspectos fundamentais que geralmente caem nessas provas, que é a valorização da dimensão extraescolar, a diversidade
o multiculturalismo, a dimensão étnico-racial, a questão da necessidade da existência do pluralismo de ideias, assim como a coexistência de instituições públicas e privadas. Bem, indo para a questão 22, e hoje vamos tratar essas duas questões. A alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação pela Lei nº 13.415 de 2017 substitui o modelo único de currículo de ensino médio. Sobre esta mudança é correto afirmar que... Então, inicialmente, vamos entender um pouquinho aqui o enunciado da questão. Ele está falando de uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa alteração se deu pela Lei nº 13.415 de 2017. E ela substitui o quê? O modelo único de currículo de ensino médio. Ele vai passar a ter algumas diferenciações. Sobre essa mudança, como diz a questão, sobre essa mudança é correto afirmar que... Então a letra A está errada por quê? Porque ela diz o seguinte, que essa lei, a 13.415 de 2017, que incide sobre a LDB, ela vai substituir a base comum curricular pelos itinerários formativos específicos. Está errado. Ela não vai substituir a base comum curricular. A base comum curricular continua. O que vai acontecer é que você vai ter o acréscimo dos itinerários formativos específicos. Então ela está errada por isso, porque não substitui a base comum curricular. A base comum continua. Ela vai ser acrescida pelos itinerários formativos específicos. A letra B, por que a letra B está errada? A letra B diz assim: estabelece a formação técnica e profissional como a finalidade do ensino médio. Está errado. De fato, nós temos as chamadas escolas profissionalizantes. E aí sim, elas têm o acréscimo sobre a base comum da base técnica profissional. Porém, isso não constitui a finalidade do ensino médio, até porque existem outras escolas que não são técnico-profissionais, mas de ensino integral, ou outras que não são também integrais, mas que são as chamadas escolas regulares. Então está errada por conta da palavra finalidade, não é a finalidade. C. Essa lei que alterou a LDB, ela visa centralizar e isolar as modalidades de currículo em divisões disciplinares. Então a gente tem vários erros aqui nessa letra C. Primeiro erro, essa centralização dá a entender que haveria uma divisão entre disciplinas. A centralização. Está errada essa palavra centralização, porque não é uma centralização. Embora exista a dimensão de conteúdo específico, obviamente, mas esses conteúdos, o visar aqui, usou-se o verbo visar, é justamente não centralizar, mas integrar as diversas disciplinas em dimensões mais interdisciplinares e contextualizadas dentro dessa integração, visando uma dimensão mais prática de aplicação do conhecimento. Veja aí também que ele usa a palavra isolar. Não é isolar, mas é integrar. A integração diz respeito justamente a essa conexão entre saberes. Por isso está errada então a letra C. A letra D, por que a letra D está errada? Diz assim, exclui a importância da integração. Já está errado. Não exclui a importância da integração. Pelo contrário, fomenta a importância da integração. O foco passa a ser a integração, a interdisciplinaridade, a conexão entre saberes, a multiplicidade de visões sobre um mesmo assunto a partir das diversas áreas e aplicadas à dimensão mais contextual, mais vivencial, mais cotidiana dos alunos. Ele diz que vai excluir essa dimensão entre a educação e a questão sociocultural. Então, completamente errada por conta desta palavra excluir. E a letra E, por que a letra E está certa? Porque justamente, vejam o que ela diz, privilegia, fomenta, dá importância à flexibilidade da organização curricular e o protagonismo juvenil. Ou seja, existe a dimensão do protagonismo juvenil na medida em que a experiência do aluno, vimos isso na questão anterior, por exemplo, a questão da diversidade étnico-racial,
o pluralismo de ideias, a valorização da experiência extra-escolar. Por isso, essas duas questões estão bem integradas. Então, há esse protagonismo juvenil e há o privilégio da flexibilidade da organização curricular. Na medida em que você não torna as disciplinas estanques, separadas ou puramente conteudistas, você está dando um foco num processo que deve ser flexível para você organizar a forma como se conecta, por exemplo, estudos de matemática com biologia e daí por diante. Então, por isso a letra E está correta. Bem, essas foram duas questões, elas abrangem aspectos, apesar de serem duas questões, mas percebam que elas abrangem vários aspectos que são muito importantes quando você vai realizar essas provas para seleção de magistério, para áreas da educação. Elas abrangem uma enormidade aqui de questões que dizem respeito tanto à prática pedagógica quanto à formalização da LDB e algumas alterações, como essa da Lei 13.415 de 2017. Se você gostou da aula, eu peço que dê um like, se inscreva no canal. Obrigado por chegar até aqui e bons estudos para todos.